nosso Quali Club de hoje. Vamos dar continuidade à análise do livro Clinical Governance e hoje vamos avançar mais um pouquinho em alguns conceitos importantes desse livro, tá? Então, esse é o nosso livro. Estamos trabalhando, não tem no Brasil, tá, gente? Não tem. Então, a ideia nossa é realmente trazer esses conteúdos para nós aqui no Brasil de forma já mastigada, já analisada, discutida, certo? Então, aqui vocês vão ver muitos pontos voltados para esse livro, mas com um olhar de Brasil. Então, hoje mesmo vocês vão ver alguns parênteses, porque existem as agências americanas, então eles falam muito das agências americanas, e aqui a gente nós vamos ver muito as questões voltadas para o Brasil. Mas eu vou estar traçando esses paralelos para que nós possamos entender e aplicar todos dentro das nossas áreas, tá? Então, ainda no conceito de governança, o capítulo 2, ele é um capítulo que ainda aborda muito do aspecto da governança em si, e aí ele traz a origem, né, de quando começou a falar de governança clínica. Esse termo de governança clínica, ele é oriundo da governança corporativa, certo? Um primeiro movimento em falar de governança, ele surge ali ainda no final do século XX, com um movimento focado na governança corporativa, ainda pensando em um olhar holístico dentro da empresa, pensando como a empresa precisa articular seus processos de forma que ela tenha a certeza de que tudo está acontecendo a contento e que não há uma exposição de risco dessas empresas a situações adversas e, em especial, situações jurídicas. Então, começa a partir daí a crescer. E aí, a NHS, que é a National Health Security, que seria a nossa ANS aqui no Brasil, a Agência Nacional de Saúde, aqui no Brasil, lá eles chamam de a NHS. Eles começam, então, a ANS americana, né, de lá, começa a criar um movimento de modernização da saúde pública, coisa que no Brasil também aconteceu. A ONA, ela nada mais é do que um movimento que a próprio governo, não sei se você sabe, mas a ONA foi criada pelo governo. Não me lembro exatamente se foi do governo 2008, 2009, eu não me lembro agora, mas foi o governo federal, com esse mesmo intuito que os americanos tiveram, de tentar trazer mais modernidade à saúde pública. Esse mesmo movimento o Brasil adotou com a ANS. Não apenas a criação da ANS, mas a posteriori a criação de estruturas que venham auxiliar ao exercício de uma boa saúde pública. Aí a ONA é uma delas. Tá? Ela foi desenvolvida, então, a partir desse conceito de governança corporativa. A percepção de que não era necessário apenas termos requisitos voltados para a segurança, mas precisávamos também acoplar coisas da governança corporativa. Só que não dá para chamar de governança corporativa quando eu pego o conceito de governança, que é aquele olhar holístico, ou seja, aquele olhar onde eu estou tentando entender o processo, mas de um lugar mais afastado, ou seja, percebendo os movimentos dos processos, das coisas que estão acontecendo, com um olhar na assistência. Obviamente, eu não consigo tratar de governança corporativa. O termo corporativo ele não cabe quando eu tento fazer esse exercício na assistência. Quando eu tento olhar a assistência de forma holística, né, tentando perceber não apenas o movimento dos pacientes, mas toda a conexão entre o que eu estou prestando de serviço com
o exercício mais adequado na ciência da medicina e da enfermagem. As melhores práticas estão sendo adotadas, eu estou com o que há de melhor, eu estou com o que a literatura está preconizando, e como eu enxergo essa literatura permeando os processos, de forma que eu tenha certeza que os riscos, veja que o risco ele vai estar sempre inerente, os riscos de questões voltadas para a saúde, ou questões que venham trazer mais problemas jurídicos para a empresa, eles estão ali acontecendo. Porque o dono da empresa está lá no seu gabinete, na sua sala, tocando as coisas, mas o que está acontecendo na base? O que está acontecendo ali no leito, no beira-leito, na enfermaria? Esse olhar, né, clínico da prática da medicina, da prática da enfermagem, juntamente com as propostas de segurança ao paciente, de boas práticas de assistência, tudo isso conectado a uma única coisa só, esse conceito de governança. Então, não cabe aqui o termo governança corporativa. Então, ele acaba sendo adaptado para a governança clínica. E isso foi inspirado pelo comitê de Cadbury em 1992. Tá? Então, nesse comitê, que foi uma reunião que eles fizeram lá nos Estados Unidos, eles tinham esse foco. Né? Eles queriam entender o controle financeiro, né? Ou seja, entender quando eles começaram a chamar de governança clínica, eles tentaram trazer o olhar do financeiro, o olhar das operações eficientes e eficazes, o olhar da legislação, tá? Da conformidade com os requisitos. Então, esses três pilares, juntamente com as questões técnicas da ciência e do que rege as melhores práticas, isso tudo precisa estar num caldeirão só, que é o que a gente vai chamar de governança clínica a partir de agora. Então, agora, nos conceitos preliminares que nós trouxemos na semana passada, agora você consegue entender o que realmente é essa tal de governança clínica. Não adianta, não é apenas olhar o procedimento e ver se está sendo cumprido, não é apenas não ter eventos adversos, mas saber que as práticas elas estão acontecendo de forma paralela, e que esses tópicos como finanças, operações eficientes, a própria ciência da medicina, da enfermagem, a legislação, tudo isso está em sintonia. É como se fosse como se olhar a governança fosse você olhar para uma orquestra, onde você tem ali desde os instrumentos de corda, instrumentos de sopro, você tem instrumentos acústico-percussivos, tá? Que tudo isso eles rodam harmonicamente. Então a governança é você ouvir a música, né, com as diversos instrumentos arranjados de forma harmônica. Então, e que instrumentos são esses? Estou falando dos instrumentos financeiros, porque estamos no capitalismo, as operações eficientes, que conecta com não apenas a segurança, mas também as práticas e a ciência, e a conformidade com a legislação vigente. Certo? Quando esses três pilares eles estão harmônicos, aí você pode chamar aquilo de governança. Tá? Então, a governança ela vai ser esse olhar mais aprofundado. E aí, dentro desses requisitos fundamentais, quando a gente fala de controle interno financeiro, a gente precisa pensar auditorias regulares de transparência. Porque a parte financeira, né, ela precisa ter a questão da ética, e a governança ela vai olhar muito a questão ética. Infelizmente, a gente sabe que pode acontecer, se não houver uma auditoria regular, o abuso, né, ou a colocação de itens na conta do paciente que não necessariamente aconteceram ou não foi necessariamente naquela quantidade. E aí entra aspectos
que a ANS cobra, que os próprios planos de saúde fazem. Mas, assim, uma empresa que tem governança clínica pode vir auditar à vontade, meu filho, porque aqui a gente trabalha com ética. Então, é muito pautado, né, a fundamentação da governança clínica, ela é muito pautada no olhar desse livro. Há uma questão ética, onde você tem ali a certeza de que tudo está sendo feito conforme o que realmente aconteceu. Se a cirurgia utilizou aqueles itens, ela está lá lançado na conta e a conta está certa. Se foram usados tais e tais medicamentos naquelas dosagens, a conta tem que estar certa. Então, a conta do paciente, a conta financeira, ela não pode ter divergência. E contrar divergências implica em falhas na governança. Tá? Operações eficientes. O que a gente está falando de operações eficientes? Garantia do valor agregado ao paciente. O tratamento terapêutico que está sendo dado, isso tudo é que a gente está dividindo, gente. Nós estamos dividindo esses tópicos para ser uma forma didática. Mas o que eu estou trazendo aqui é algo que está misturado. O que eu estou falando de conta, eu estou falando de operação eficiente, mas está tudo misturado. Governança, por questões de idade, que a gente tem que separar. Mas o olhar é holístico, tá? É um olhar só em todo esse caldeirão. Operações eficientes, que significa valor agregado ao paciente. Logo, o que eu estou dizendo é, estamos trazendo as melhores práticas. Como é que eu garanto? Como é que você, hospital, clínica, laboratório, garante que o seu médico está trazendo a melhor prática? Percebe que é um olhar muito mais capilar em alguns aspectos, quando a gente fala de governança. Tem o olhar macro, mas tem o olhar capilar também. Eu estou conseguindo fazer isso? Meu médico está se atualizando? Às vezes é um médico muito bom, com um nome muito bom, muito conhecido, mas não se atualiza. E aí? A gente está checando isso? Nós estamos verificando se realmente o médico está tendo a sua devida atualização nas questões voltadas para a prática médica. Podem existir novos tratamentos, novos medicamentos, surgem toda hora. Toda hora aparecem novos artigos. E quem está lendo? Essa pergunta eu deixo no ar para vocês refletirem. Conformidade com as leis, respeitar as leis, a segurança. Não existe a possibilidade da gente decidir, por mais que a lei seja estranha, seja controversa, aumente o custo da empresa, mas quando a gente pensa em governança, não existe espaço para o desrespeito à lei. Se a lei não está boa, vamos buscar os meios, as entidades, os políticos, para tratar essas questões. Porém, independente de qualquer coisa, o respeito e o cumprimento é necessário, obrigatório. E o americano é muito rígido nisso, certo? Mesmo que a lei não esteja adequada, lá no livro fica muito claro isso. Não adianta você reclamar da lei. A lei tem que ser cumprida e ponto final. Não é condição sine qua non. Mas nós podemos buscar meios de alterar a lei. A lei não é engessada para sempre. Até a própria LGPD, recentemente, foi atualizada. Eu vi até uma outra postagem do Senado Federal que mostrava uma flexibilização até para as questões de laboratório em relação à LGPD mesmo. Ou seja, não há mais a necessidade de você estar trazendo termos de anuência. Não precisa. Já se sabe, já está implícito que se eu estou buscando um laboratório ou uma clínica, o fornecimento dos meus dados é condição sine qua non para a prestação de serviço. Então, o que acaba gerando de tudo isso dentro dos componentes-chave da governança? Primeiro, a qualidade clínica, né? Uma base, um pilar forte, que dentro desse olhar da governança,
os gestores, tanto da qualidade quanto gestores técnicos, diretor técnico, administradores, todos eles precisam ter essa preocupação. Nós estamos melhorando. Eu sei que seu médico está atualizado, mas ele continua se atualizando. A melhoria contínua não é um aspecto estático, ela é um aspecto dinâmico. Ela não passa apenas pela questão de você ter um diploma e de você ter resultados maravilhosos. Não, mas doutor fulano de tal, o índice de eficácia terapêutica dele é de X%. As cirurgias dele são um sucesso. Hoje, até o dia de hoje. Mas será que a cirurgia dele não poderia ser feita com menos risco? Será que a cirurgia dele não poderia ser feita com menos custo? Será que a cirurgia dele não poderia ser menos invasiva? Porque a técnica que ele está adotando é a técnica de 1900 bolinha, e de repente já temos tecnologia mais moderna, já temos métodos mais modernos, já existem artigos. Então, o americano, ele é muito ligado nisso aí. Ele tem uma preocupação gigante com a atualização das suas equipes médicas. E esse olhar é um olhar forte na governança clínica americana. E no Brasil, eu sei que muitos médicos, já existe uma boa prática de médicos participarem de congressos, participarem de eventos, né? Alguns até escrevem artigos, isso é muito legal. Eu acho uma prática extremamente saudável, até para um hospital, mesmo um hospital que não seja um hospital de alta complexidade, mas fomentar a busca por profissionais que tenham esse bom hábito de escrever artigos, de pegar cases. Às vezes acontece um case bacana no seu hospital, claro, é, tendo o cuidado de colher as devidas evidências jurídicas para que aquele caso possa ser exposto em um artigo. Existe todo um comitê de ética, tá, gente? Quando a gente fala de pesquisa científica, não é assim, eu vou sentar, vou pegar os dados aqui e vou escrever um artigo. Existem as questões de ética, que precisam ser passadas por comitês, antes até de um início de uma pesquisa, e existe também a anuência dos pacientes que estão colocando ali seus dados, certo? Então, pelo amor de Deus, não é sair escrevendo artigo de qualquer jeito. Existe também uma governança, digamos assim, das questões de pesquisa. Não é simplesmente vou escrever artigo. Tá? Então, a qualidade clínica não perpassa apenas em você ter eficácia terapêutica hoje, mas amanhã e depois. Quem te garante que você vai continuar tendo eficácia terapêutica? Seu médico está se atualizando? Você tem evidência disso? Quem está cobrando? Quem está olhando se o corpo clínico está sendo atualizado? Eles estão trazendo as evidências. Eu participei do congresso tal, de otorrinolaringologia. Está aqui o. Cadê seu certificado, doutor? Não, está aqui, o meu certificado de participação. Ah, bacana. Aí a gente vai para o protocolo clínico. E o protocolo clínico, está escrito isso aqui, o que a gente vai melhorar nele? Já que o senhor participou desse congresso, com certeza devem ter melhorias para se fazer no protocolo clínico. Então, aí ele vai e constrói um ajuste, constrói uma melhoria. Aí você começa a ter evidência da qualidade clínica, né? Porque você tem não apenas o fato do médico ir, ele pode ir para um congresso e não aprender nada. E, gente, médico é ser humano igual a gente, tá? Não são super-heróis, super-homens, que são gênios que têm um DNA diferente do nosso. Assim como às vezes você pode estar
oscilar na sua concentração, eles também podem. Pode participar de um congresso e não aprender nada. E aí? Adiantou que o certificado? Não, mas meu médico está se atualizando. Está se atualizando, mas e onde é que está se refletindo isso no protocolo clínico? Onde é que a prática clínica está sendo melhorada? Está sendo atualizada? A gente está... Cadê os indicadores que estão mostrando uma evolução da prática médica? Não temos. Então, não podemos falar de governança clínica. Certo? Então, veja que o conceito de governança clínica é muito mais abrangente quando a gente entende essas conexões que precisam existir. Certo? Desenvolvimento... Então, olha o pezinho ali no desenvolvimento pessoal. A atualização constante, gente. A atualização constante e, obviamente, não apenas constante dos profissionais, mas constante da documentação do sistema da qualidade. O sistema da qualidade não pode ser um sistema parado, onde você está a mesma escrita há 1000 anos. O protocolo de segurança não muda, o protocolo clínico não muda, é sempre aquele mesmo protocolo. E aquele indicador flat que não nem melhora nem piora. Isso é uma demonstração de que a melhoria clínica não está acontecendo. Porque, gente, são 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Dessas 8 bilhões, tem uma galera estudando alguma coisa. Tem alguém lá pesquisando uma nova droga para ajudar na cirurgia tal. Tem um outro cientista pesquisando uma nova vacina. Tem outro cientista pesquisando uma técnica mais eficaz de fazer uma determinada cirurgia para diminuir a invasividade, para diminuir o corte, ou até mesmo a quantidade de sangue que é feita de transfusão. Então, existem várias pessoas. Gente, tem muita, o planeta inteiro está estudando. O planeta inteiro. Então, como você está se apropriando desse conhecimento e colocando eles dentro do seu sistema de gestão da qualidade? Porque aí eu consigo enxergar a governança clínica. A governança clínica ela vai ter algumas pernas, alguns braços ali dentro da empresa. Você não enxerga a governança clínica como um aspecto. Você vai enxergar a governança clínica como um conjunto de aspectos, né, que envolvem todos esses pilares que eu estou falando aqui. Outro pilar importante, ambiente de trabalho seguro. Eu preciso ter prioridade com segurança, não só do paciente, mas da equipe também. Quem está se preocupando em capacitar constantemente as nossas equipes e quem está preocupado constantemente com as questões de risco que as nossas equipes estão enfrentando. Se eu não tenho esse olhar, eu não estou com governança clínica. Então, é como se fosse assim, a governança clínica ela vai existir quando todos esses itens estão ok. Quando alguns desses itens não estão ok, eu não tenho governança clínica. Governança clínica ela é algo que você vai perceber a partir de uma construção de diversas estruturas que estão ali permeadas na empresa e que elas reverberam a governança clínica. Tá? É por isso que é um conceito muito difícil. Ele não é um conceito... O conceito de governança não é um conceito muito fácil de você tangibilizar, porque ele é um aspecto amplo que vai desde um olhar holístico até o micro ali, onde você está tentando pensar a questão da prática clínica. Outro aspecto importante da governança clínica é a cultura. Gente, cultura organizacional, que é um aspecto também extremamente necessário, onde você vai buscar o quê? A valorização e o suporte, o desenvolvimento da equipe, da cultura correta. Porque cultura, gente, ela não é uma coisa assim que tem ou não tem. Quando você reúne diversos seres humanos, ali você tem uma cultura. Pode não ser a mais adequada para aquela situação, mas é uma cultura.
Então, não existe, não tem cultura. Tem, a cultura é uma composição das crenças que existem naquelas pessoas. Então, aquelas pessoas ali já trazem consigo um conjunto de crenças que ao somá-las, você enxerga uma cultura organizacional. Então, a pergunta que você tem que fazer, se você realmente quiser ter uma governança clínica sólida na sua empresa, é o que que as minhas pessoas, o que a minha equipe acredita? Quais são as crenças que minha equipe traz consigo? E as crenças você vai enxergá-las nas atitudes, nas falas, no comportamento. Então, ou seja, se eu tenho uma cultura organizacional voltada para a governança clínica, eu vou ter pessoas que acreditam na importância da melhor prática médica, na importância de estar sempre atualizado e trazer esse conhecimento para as pessoas, na importância no olhar crítico e constante de enxergar as falhas, de enxergar os riscos e tentar tratá-los com a maior celeridade possível. Então, essa é a cultura da qualidade. A cultura organizacional adequada para a governança clínica. Uma cultura que você não precisa ter um fiscal ali. As pessoas já fazem naturalmente. Olha como a governança clínica começou a se afastar, né? Meu Deus, na minha empresa não tem isso. Eu encontro ainda pessoas que eu tenho isso. Porque quando o líder tem que ficar em cima, desculpa, você não tem cultura. Ou a cultura que você tem não é a cultura da governança clínica, que é a cultura mais adequada para qualquer ambiente que queira ser acreditado ONA. Os auditores eles vão para as empresas, para os hospitais auditar, o olhar da governança clínica é essas pessoas, eu consigo ver na fala, no comportamento dessas pessoas, uma preocupação com um melhor atendimento, com uma atualização científica constante, uma preocupação com risco, uma preocupação com qualidade. Isso tem que estar nas pessoas, gente. A governança clínica, ela não desce goela abaixo. Ela tem que emergir da base, certo? Eu preciso enxergar nas pessoas isso aí. E aí, gente, para construir uma cultura focada na governança clínica, é um trabalhinho de formiguinha, mas é um trabalhinho diário. É todo dia ali batendo. E tem que descer top-down várias estruturas. Podem haver estruturas de orientação com treinamentos, cartazes. Aí, gente, vale tudo, tá? Cartaz, postagens no Instagram, orientações da liderança, treinamento, tudo que possa auxiliar. E aí vale tudo mesmo. Para que a pessoa assimile, porque, gente, construir crença não é uma hora, não é você não, por favor, não acreditem que apenas um treinamento é suficiente para você imputar na cabeça de uma pessoa que ela tem que acreditar em X, Y, Z. A construção de uma crença é uma construção que leva tempo, porque você precisa remover a crença anterior e instalar a nova. E a remoção de uma crença, ela não ocorre apenas com o treinamento. Você não desinstala um aplicativo, como se você não tira uma crença como se você estivesse desinstalando um aplicativo do seu computador. Você precisa ir todo dia martelando. Ó. Imagine aqui um copo de vinho. Imagine que eu tivesse aqui um copo de vinho. Se eu começar a jogar água limpa dentro do copo, o copo começa a transbordar. Mas ele não fica limpo de imediato. Ele vai começando a ficar clarinho, vai clareando, vai clareando, vai clareando, até que uma hora ele fica totalmente claro, sem nenhuma gota de vinho ali dentro. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, construir uma cultura focada em governança clínica é você martelar
constantemente. Mais você faz semana de governança clínica, cria comitê de governança clínica, e aí vai pensar em usa o marketing, endomarketing, para construir flyers, fazer dinâmicas, gincanas, fazer exercícios, enfim. Aí é um trabalho que você tem que ficar ali, ó, martelando, 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 até que vai chegar um ponto que você vai olhar assim, que as pessoas já fazem de forma orgânica, natural, sem nenhuma necessidade do líder ficar ali puxando a orelha de colaborador. Certo, gente? E aí você tem que desenvolver o que eles chamam de garantia de controles. Ou seja, é você assegurar que os controles eles estão sendo eficazes. Né? Esse desenvolvimento que ele traz no livro são métodos que demonstram o esforço de gerenciar o risco. E aí tem várias ferramentas, vou trazer isso mais lá na frente, mas você precisa ter algum método. Eu gosto muito do FEMEA. O FEMEA é uma ferramenta, anote aí, FMEA. Eu chamo FEMEA, na verdade é FMEA, é uma sigla em inglês para análise de modos de falha que você aplica para justamente você identificar os riscos e fazer uma gestão disso. Então, esse é o que eles chamam de garantia de controle. Então, se eu não tiver... o FEMEA é uma ferramenta, tem matriz de risco, tem matriz GUT, vocês podem escolher a que for mais aderente ao que vocês pensam, mas eu gosto muito do FEMEA porque eu acho o FEMEA mais completo. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas ele é mais completo. Então, tem que ter método que demonstre isso. Cadê sua matriz de risco? Cadê seu FEMEA? Deixa eu ver. Aí você pega um FEMEA fraquinho, com 3, 4 linhas. Desculpa, não vai dar certo. Você não está tendo garantia de controle. Você vai ter garantia de controle quando você, primeiro ponto, estabelece esses métodos. Segundo, cumpre as questões de conduta e responsabilidade. Então, você tem os métodos de controle, você tem o monitoramento constante do risco. Ao mesmo tempo, você tem também o código de ética e conduta que está sendo cumprido, está sendo monitorado e cumprido. As auditorias também precisam apontar, porque você não pode esperar que as coisas venham da ouvidoria. As denúncias não podem vir apenas da ouvidoria, você não pode contar só com isso. Lembre-se que as pessoas podem ficar intimidadas e com medo de denunciar. Então, há necessidade de haver inspeções constantes dentro do processo de conduta também. E evidenciar essa gestão dos riscos de forma que você consiga apresentar evidências de eficácia, que isso é um requisito da ONA. A ONA, como eu falei já isso em outras aulas, a ONA ela consegue, nos 3 níveis, imputar a ideia da governança clínica. Então, o cumprimento dos requisitos nas 3 camadas, nos 6 níveis que ela aponta, traz para você o cumprimento pleno da governança clínica. Então, essa gestão dos riscos, não adianta trazer um FEMEA que fica na gaveta. Esse FEMEA precisa ser vivo, ou seja, ele precisa ser retroalimentado, ele precisa ser inspecionado. Será que aqueles controles que eu estabeleci estão realmente acontecendo? É por isso que tem hospitais maiores, que eles têm um setor de gestão de risco, um setor ali que cuida da governança. Não é apenas um setor da qualidade, é um setor muito mais robusto. Claro que nem todo mundo consegue ter uma estrutura assim, mas é possível fazer com recursos menores, não tenha dúvida disso. Quando a gente fala de governança, trazendo um aspecto mais amplo, é óbvio que tenho que trazer a ideia da visão macro, ou da visão dos grandes, mas também adaptando isso para a sua realidade. Você não precisa ter uma equipe focada nisso, mas você pode ter inspeções periódicas. É o que a gente chama de auditoria clínica, por exemplo. A gente vai falar isso lá na frente. A auditoria clínica é um recurso não barato de você fazer inspeção de risco.
E, obviamente, provar para o público, para pacientes, stakeholders, que estão sendo tomadas medidas razoáveis para segurança e eficiência. Cadê as evidências disso? Então, não adianta eu ficar só com a retórica, com a fala, com a dialética. Eu preciso apresentar as evidências. Cadê as evidências? E quando você cobra, quando a governança clínica, e aí os americanos são muito eficientes quando eles tratam a questão de forma factual, é porque não adianta vir com um papinho com o Rolando Lero. Eu quero ver a evidência. Então, a governança clínica, para ela ser realmente evidenciada, eu preciso trazer as provas e, obviamente, apresentar elas para o público. Eu não tenho que provar para mim mesmo, eu tenho que mostrar para os outros que eu estou fazendo de forma adequada o cumprimento da legislação, o cumprimento das práticas, observando as questões de eficácia, dos riscos, tudo isso. E aí, vamos fazer um paralelo, porque assim, a governança clínica, ela se apropria muito da governança corporativa, mas ela se afasta também da governança corporativa no aspecto gerencial, tá? Porque ela vai buscar, a governança corporativa, ela vai buscar aspectos não clínicos, como, por exemplo, financeiro, operação, ou o pensar o negócio em si. Então, são duas coisas que elas não são, elas são complementares, elas não são substitutíveis. Eu não posso substituir, então eu tenho governança clínica, eu não preciso de governança corporativa. Negativa. Você precisa dos dois. Você tem que ter a governança clínica e a governança corporativa. Não são questões. Você não escolhe um ou outro. Você usa os dois. Então, todo o aspecto que a gente trata da governança clínica, que é o foco da gente, não pode deixar de fora a governança corporativa. E depois, se vocês quiserem, a gente pode trazer alguns livros lá externos também sobre governança corporativa. Mas aqui o foco é a governança clínica. Então, a governança corporativa ela também precisa estar presente, não tenha dúvidas disso. Ela tem interseções com a governança clínica, também não tenha dúvida disso. Existe interseção entre os dois, mas existem áreas que são exclusivas delas. E aí, para que você tenha realmente uma gestão plena, completa, não podemos apenas utilizar uma ou outra, certo? Até porque a governança clínica ela vai trabalhar essa integração da qualidade, da segurança do atendimento ao paciente. Então, veja como fica completo quando eu penso a governança corporativa, onde o meu olhar holístico vai estar tratando os aspectos do negócio, e o olhar da governança clínica, que esse olhar holístico ele vai tratar os aspectos assistenciais. Quando eu junto esses dois, eu tenho uma super governança. Uma governança que olha realmente o negócio como um todo. Tá? E aí, essa ligação, tá? Ela busca alcançar uma combinação ampla que vai fazer com que você tenha realmente uma garantia, uma segurança de sustentabilidade e continuidade do negócio. Alguns pilares importantes do controle da governança clínica, tá? Primeiro, a gestão de risco, tá, gente? Isso a gente vai ter uma aula, provavelmente eu vou trazer alguns livros, já estamos pesquisando, tá? Novos livros para a continuidade. A ideia é que a gente realmente faça desse espaço aqui do Quali Club um espaço integrativo, onde a gente possa ser um canal exclusivo de comunicação entre o que está acontecendo lá fora e o que precisa acontecer aqui dentro. Então, esse aspecto a gente não abre mão. É uma coisa que eu sempre senti falta, e como eu falo fluentemente inglês, tenho muito contato, eu me senti na obrigação de ser essa ponte que vai estar trazendo para nós aqui no Brasil esses pilares, né, esses conhecimentos.
Então, a gente vai vir, a gente está pesquisando algumas questões de gestão de risco para a área de saúde. Tem livros aí muito interessantes que nós estamos estudando para complementar aí a nosso Quali Club. Como eu falei, nossa ideia é ter diversos livros internacionais que vão estar sendo adaptados à nossa realidade. Óbvio que tem a realidade deles, tem a nossa realidade, mas isso aí você pode ficar tranquilo que nossa equipe está preocupada em trazer realmente uma adaptação, mas que não fuja tanto do que é preconizado nesses livros, certo? Então, na gestão de risco é uma delas. A gente vai precisar ter momentos específicos sobre gestão de risco, até porque é uma área que também veio da gestão corporativa, tá? A gestão de riscos ela não surge dentro da área de saúde do nada, ela vem a partir também da gestão de riscos aplicada em outras áreas, na indústria automobilística, na construção civil. Então, essas áreas elas foram fontes de busca para a aplicação de gestão de riscos na área de saúde. Quando você fala de FEMEA, por exemplo, FEMEA é tão antigo quanto a própria qualidade. Então, não dá para a gente desassociar. Então, vamos ter, né, em breve, outros livros. A gente vai anunciar, ainda estamos muito cedo, ainda estamos ainda degustando a Clinical Governance, mas em breve vamos ter mais novos livros que a gente vai estar avisando a vocês. Então, gestão de risco é importante. Outro pilar, colaboração, gente. A gente não pode se desvencilhar de acreditar que o trabalho de governança clínica ele acontece a partir de meia dúzia de pessoas. Ou estamos todos no mesmo barco, buscando a governança clínica, ou não vai rolar. Então, a colaboração é um pilar. Preciso que... E aí, o que eu recomendo a vocês, já como a primeira dica de hoje? Comecem a trabalhar esses conceitos com a sua equipe, mas você vai na base, tá? Não adianta você trazer esses conceitos apenas para a liderança. De repente, você pode pensar um treinamento de governança clínica, fundamentos da governança clínica. E aí levar isso para o técnico de enfermagem, levar isso para os assistentes, para as pessoas que estão ali na base, e construir esses conceitos com eles. Porque quando você puxa a participação deles para dentro do processo, não tenha dúvidas de que você vai ter melhores resultados. Transparência, que isso aqui a gente vai, tem alguns capítulos mais lá na frente para a gente evidenciar, e tem inclusive alguns protocolos, como o protocolo de disclosure, que é muito complexo, a gente vai falar dele mais lá na frente, tem temas ainda dentro desse livro sobre isso. E a responsabilidade, né, que é uma atribuição do diretor executivo, que há uma prestação de contas, mas que, obviamente, ela é disseminada para todo mundo, certo? E aí vamos para o modelo de governança integrada, que é um aspecto novo que os americanos já estão adotando e que estamos trazendo aqui para vocês em primeira mão através desse livro, tá? Existe uma coisa chamada cubo de Rubik, que ele traz 6 faces da governança em saúde, que é essa integração que faz uma governança clínica ser robusta dentro do modelo americano, tá? Primeiro, governança da informação. Vai anotando aí, viu? Governança da informação. A informação, gente, é um pilar fundamental na governança, porque uma falha na troca, na comunicação, isso pode gerar um problemão. Eu já vi casos, por exemplo, uma besteira. Na prescrição do medicamento para o paciente, o médico iria digitar 4,0 miligramas e o ponto não saiu. Então, ficou 40 miligramas. O que aconteceu? Quase um óbito. Quase aconteceu um caso real que eu experimentei em um cliente.
Então, isso é caso real, de problema de governança de informação. Olha a importância, às vezes, um teclado, gente. Olha o nível. A governança é bonita por isso, porque ela tem a visão macro, mas ela tem que ir para a camada ali, ó. Que tipo de teclado você está fornecendo para o seu médico, para o seu assistente, para o seu técnico? Um teclado de 5, 6 reais, sei lá, 10 reais. Esse tecladinho michuruca, que a tecla emperra, que a tecla você aperta e não sai a letra. Gente, parece uma coisa boba, mas isso pode gerar um problemaço na questão de informação na hora de eu escrever um prontuário, na hora de eu escrever uma prescrição. A gente está se preocupando. Os teclados da gente têm que ser teclados maravilhosos, teclados de alta precisão, para que justamente não tenhamos problemas de informação. Ah, mas esses teclados são caros. Esse conceito de caro, a gente tem que estudar com calma. Por quê? Caro, mas às vezes é um teclado que dura muito mais tempo do que um teclado desse. Um teclado desse mais pebinha, desculpa o termo, ele acaba perdendo a letra, a letra apaga, o teclado já não funciona direito, aí você tem que trocar. Enquanto que aquele, que é mais preciso, de um acabamento muito melhor, ele continua lá, funcionando. Então, você troca, às vezes, 4, 5, 6 teclados, que no outro você não trocaria ainda. Então, cuidado com os conceitos de investimento. Quando você olha assim, vou comparar um teclado PEBA, o termo, com um teclado de alta precisão. Esse é muito mais caro. Mas quanto dura? Então, avalie, tá? Então, governança de informação é um ponto. Governança clínica, que a gente já explicou aqui, tá? Governança financeira. Olha como a governança integrada ela já é uma novidade. Isso aqui, gente, isso aqui nem na ONU eu vi, certo? Nem na ONU nem tem isso aqui. Anota que isso aqui nem é ONU. Isso aqui já é além ONU. Provavelmente eles vão acabar trazendo, que a ONU se preocupa muito com as práticas lá fora. Mas eu já estou trazendo em primeiríssima mão para vocês. Cubo de Rubik para a governança integrada, tá? Comissão da qualidade do cuidado, certo? Isso aí depois não vai dar tempo de eu tratar essas coisas, mas a gente vai tratando nos próximos encontros, mas anotem aí para vocês pesquisarem. Governança de informação, governança clínica, governança financeira, comissão de qualidade do cuidado, governança corporativa, não tem como desassociar também, tá? A própria governança corporativa, e, por fim, a governança de pesquisa, que é onde você traz o aspecto da busca ativa pelo conhecimento, porque você vai ficar esperando o médico trazer o conhecimento? Não, você hospital, você clínica, laboratório, precisa ser o agente que também faz a busca ativa sobre artigos, sobre novas técnicas, novas práticas. Você não pode ficar esperando o seu corpo clínico trazer isso, não. Cadê a empresa se preocupando, o hospital se preocupando com a busca ativa dessas informações? E aí, gente, esses 6 aspectos que formam o cubo de Rubik, que tem o objetivo de montar esse modelo de governança integrada. Gente, isso aqui é inédito. Quando eu li isso aqui, eu fiquei besta. Eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Já quero implantar nos meus clientes. Então, os meus clientes já vão começar, vão ver como começar a falar de cubo de Rubik, certo? Não, modelo de governança integrada, cubo de Rubik, e a gente vai montar esse sistema, esse modelo de governança, porque isso aqui, gente, não é ONA 3, não, isso é ONA 4. Tá? Isso aqui está além do que isso aí, é muito, muito bacana, porque você mostra uma robustez e você praticamente abraça a empresa, né, com processos e estruturas de governança que, com certeza, vão trazer um aspecto de relevância muito maior para a sua empresa. Então, o objetivo é, obviamente, trazer esse alinhamento. Tá? E aí, claro, dentro desse modelo de gestão integrada, existe também outra coisa que também é novidade, que são os 7 pontos da assistência médica, que são fundamentais.
primeiro deles, segurança, né, é fundamental, não vou nem gastar muita saliva nisso, isso é óbvio. A eficácia clínica e de custo, ó, o olhar da eficácia clínica com o olhar financeiro, que é essa integração com um modelo de governança integrada, isso é inédito no Brasil, precisa começar a ter. Cadê porque não adianta eu achar que sou eficaz, mas eu estou gerando mais custo. E quando eu falo mais custo, eu sou mais custo para o hospital e clínica, não. Às vezes é mais custo para o paciente. Você prescreve um medicamento caríssimo para o paciente. O paciente estava se acabando de pagar, que ele poderia ter tido o mesmo tratamento mais eficiente de outro jeito, ou de mais barato. Poderia ter a mesma eficácia com menos custo. Quem está olhando isso, gente? Entendeu como é que esse modelo de gestão de governança integrada de roda, né, e acaba gerando benefício coletivo, não apenas para o hospital, mas para a sociedade? Aí a própria governança em si, óbvio, né, que é isso que a gente está falando, o foco total no paciente, ou seja, as práticas, tudo é centrado no paciente, cuidados acessíveis e responsivos, ou seja, a preocupação da assistência médica em trazer coisas acessíveis. Não adianta eu vir com um medicamento de R$ 3.000. Tá, se só tem ele, tudo bem, paciência, mas será que não tem outros? Será que já não tem alguém desenvolvendo uma fórmula mais barata, mais eficaz, mais interessante, mais rápida? Então, essa preocupação que tem que aparecer dentro da governança. Tá? E ambiente e infraestrutura de assistência, né? Que isso aí também é fundamental para que a gente traga. Não adianta eu querer algo primeiro mundo, modelo americano, e minha infraestrutura ainda é aquela tupiniquim, né? Meio que sem muita preocupação com detalhes. O detalhe aqui é fundamental. E, obviamente, saúde pública, que é um ponto que tem que reverberar. No Brasil ainda é um ponto extremamente frágil, não deveríamos estar tão dependentes assim dos planos de saúde, e eu acho que até é uma saída que os americanos buscaram para tentar equilibrar mais as contas do seu povo, da população americana, tá? Bom, por fim, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, como falei, são doses de 1 hora. A governança clínica ela é um sistema integrado, então, ou seja, a gente trouxe aqui o cubo de Rubik como uma grande novidade que os americanos estão já implantando, isso aí já está sendo implantado lá fora, e eu quero que as empresas aqui, vocês aí que estão ouvindo a gente, já comecem a pensar na implantação disso, uma forma integrada desses componentes, tá, que nós trouxemos hoje aqui. É importante que a gente tenha um sucesso, é importante vocês entenderem que o sucesso depende dessa abordagem colaborativa. Não adianta vocês quererem modelos integrados, cubo de Rubik, e você aqui na base não está trazendo a galera para participar. Traz a galera, pô. Traz o pessoal. É importante esses conhecimentos serem levados para essas pessoas. E aí eu pergunto a você, eu quero que você leve essa pergunta na sua mente, não precisa responder aqui, mas faça essa pergunta a partir de hoje e tente responder isso dentro da sua organização. Como sua organização aplica esses componentes chaves da governança clínica? Como a visão da governança integrada ela está permeando dentro da sua empresa? Tá? Então, essa ideia, façam como melhorar essa integração entre equipes químicas e equipes não químicas. Tudo isso são aspectos que você pode desdobrar a partir de tudo que eu falei aqui, para que você possa começar a fundamentar, e aí, óbvio, que o modelo de governança integrada ele vai emergir a partir de uma construção. E a base é essa aqui que eu estou trazendo para vocês nesses primeiros capítulos do livro de Clinical Governance, certo? Essa é a primeira base. Você precisa montar esse radier,
Tá? Você precisa montar essa fundação. Né? As pessoas têm que estar participando, os médicos precisam estar participando. Não adianta você construir qualidade sem participação de médico. Não funciona. É você querer se enganar. Tem que ter a participação dos médicos, tem que ter a participação da enfermagem, tem que ter a participação do pessoal do financeiro, do pessoal administrativo, todo mundo integrado e imbuído num só propósito. Tá? Quais estratégias você pode fortalecer essa cultura? Então, são só reflexões que eu quero que vocês absorvam elas como meios de se construir essa fundamentação. Não é uma construção que você faz do dia para a noite, certo? É uma construção paulatina, que você vai estar se debruçando nisso e com muita criatividade e exercício prático levar isso para frente, certo?